Olá pessoal, espero que cada um de vocês estejam bem. Vou aproveitar essa ocasião enquanto as minhas cachorrinhas estão comendo para compartilhar com vocês o motivo de eu ter como referência, fundamento e alicerce de vida os ensinamentos de Jesus Cristo. Muitas pessoas veem Jesus Cristo como um mensageiro, outros como um profeta, outros como um ser igual a nós. No entanto, eu vejo Jesus Cristo como a representação daquele que nós chamamos de Deus. Eu vejo Jesus Cristo como a encarnação da palavra do Eterno. E por que eu vejo dessa forma? Diversos registros, tanto inclusos no livro Bíblia Sagrada, quanto no livro de Urântia e também em livros apócrifos, tais como Apocalipse de Pedro, por exemplo, deixam em evidência que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém consegue conhecer e entender Deus se não for através dele. Eu nunca vi nenhum mestre que já pisou nesta terra, inclusive antes de Jesus de Nazaré, ter a audácia e a convicção de quem realmente ele era, ao ponto de falar: vinde a mim. Mas os registros mostram que Jesus tinha essa audácia, tinha essa certeza de que aquilo que ele ensinava era bom e ponto final. Muitas pessoas falam: Natália, antes de Jesus já teve outros. E aqui vem um ponto que eu percebo que as pessoas não prestam atenção nos livros que leem. Jesus de Nazaré foi a encarnação mais perfeita de Cristo. Cristo existe antes da fundação deste planeta. E quando Cristo se manifestou em Jesus de Nazaré, o Verbo se fez carne. Ou seja, aquilo que Deus, luz do mundo, primeira fonte e centro de energia, tinha para esclarecer a humanidade, foi feito através da vida e dos ensinamentos de Cristo Jesus. Quem aí já leu aquela parte na Bíblia em que Jesus fala: antes de Abraão existir, eu sou? Ali era Cristo falando através de Jesus. Jesus teve uma data para nascer. Cristo é eterno tanto quanto o autor dele. Cristo é a palavra, o autor da palavra. Deus, o Deus Pai. Então, por que eu tenho Jesus Cristo como referência? Porque eu li e já entendi quem ele de fato é, o que ele representa, e já conheço um pouco do que ele oferece. Porque quando a gente examina as Escrituras e tem como foco ele, a gente aprende muita coisa. Eu vejo pessoas hoje em dia criticando a figura de Jesus, e essas pessoas nem sequer leram metade daquilo que eu já li. Pessoas querendo falar mal dos ensinamentos de Jesus Cristo, sendo que só conhecem meia dúzia desses ensinamentos, e ainda os que contém no livro Bíblia Sagrada. E ainda conhecem muito mal, porque muitas pessoas leem, só que tem uma diferença entre ler e entender. A própria Bíblia diz que Jesus Cristo é a palavra de Deus. E a própria Bíblia mostra que Jesus falou que as palavras dele eram espírito e vida eterna. Logo, muito dos significados de suas parábolas e ensinamentos tem um sentido transcendental. E até hoje tem quem só veja o sentido literal. O próprio apóstolo Paulo reconhecia que Jesus Cristo é o fundamento posto por Deus e fora ele não há outro. Jesus Cristo não tinha papas na língua e não estava nem aí com o que as pessoas iam achar ou não quando ele falava com convicção: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Buda alguma vez teve essa audácia?
Algum outro mestre de antiguidade tinha essa audácia? Malemar eles falavam para as pessoas buscarem a verdade. E aí vem Jesus Cristo e bate no peito e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso aqui não é um vídeo para incitar você ou qualquer outra pessoa a adorar Jesus Cristo. Até porque adorar Jesus Cristo não é isso que as instituições religiosas fazem. Ficar cantarolando, fazendo ritual. Adorar a Deus é seguir e viver o que a palavra dele, Cristo Jesus, ensinou. Muita gente também comete a falha, digamos assim, de só dizer: Jesus resumiu tudo no amor, só tem que amar. Só que aqui também tem outra questão. O que ele falou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não é só simplesmente tem que amar. O X da questão é amar como ele amou. E como é que você sabe como Jesus amou? Como é que eu sei como Jesus Cristo amou? Tem que estudar, tem que examinar, tem que investigar os ensinamentos desse mestre, sondar o que ele passou, e aí a gente vai saber como é que se pratica o amor. Porque se for falar só de amor, cada um tem uma interpretação. Pessoas luxuriosas têm uma visão de amor, pessoas que são ferrenhas em níveis moralistas têm uma outra visão de amor. Mas como era o amor que Jesus ensinou e viveu? Para isso tem que aprender dele. E ele foi audacioso ao ponto de dizer: aprendei de mim. A nenhum momento, segundo os registros, Jesus Cristo falava: aprendam de fulano, cicrano, beltrano. Aprendam de mim. É uma questão muito simples e lógica e fácil de se entender quando a gente abre nosso coração e deixa de lado opiniões pessoais. Se Jesus Cristo falou que ele é a luz do mundo, vamos usar o cérebro. Qual que é a finalidade da luz? Iluminar, clarear as ideias. Então, se ele teve essa audácia de falar que ele era a luz do mundo, só existe duas opções: crer ou não crer. E crer não significa falar eu creio, significa estudar o que essa luz veio trazer de iluminação. Porque falar que crer de boca, até os demônios fazem. E com razão, porque eles têm consciência da hierarquia que existe no universo. Então não basta falar eu creio em Jesus Cristo. O que se sabe dele? O que se estudou e entende do que ele ensinou? Fica aqui o pulo do gato. Então, eu deixo esse vídeo para deixar em evidência o porquê eu sigo e sempre seguirei e terei Jesus Cristo como fundamento, alicerce e base de vida. Porque eu já aprendi quem de fato ele é e o que de fato ele representa. E sim, ele mesmo falou: podemos e devemos ser iguais a ele. Iguais. Ele não está acima de nós num sentido de senhor e servo. Ele está acima de nós num sentido de saber mais do que nós. E a todo momento ele compartilha o saber dele para que sejamos iguais. Porque ele mesmo falou que poderíamos fazer coisas iguais e até maiores do que ele. Só que para isso a gente tem que seguir a recomendação que ele falou: aprendei de mim. Então não adianta ficar perdendo tempo, desculpa a franqueza, em atalhos, em outros conhecimentos que são paralelos. Não adianta ficar achando que está estudando fonte verdadeira só porque a fonte é de ano não sei qual antes de Jesus. Cristo existe antes da fundação do mundo. E a manifestação perfeita de Cristo foi em Jesus de Nazaré. Ao ponto de Jesus de Nazaré ganhar o título de Jesus Cristo.